Muito frequentemente, amigos, ouvimos a pergunta sobre como respirar corretamente. Afinal, existe a respiração torácica, que é, claro, o tipo feminino de respiração, e existe a respiração abdominal, que é o tipo masculino de respiração, também conhecida como respiração diafragmática. Afinal, até mesmo nos exercícios respiratórios, até mesmo na ginástica e nos exercícios de yoga, desenvolvemos a respiração abdominal porque ela é mais profunda, ajuda a melhorar o funcionamento dos órgãos internos e altera a pressão intraabdominal. Não está claro como, mas provavelmente de forma positiva. E afinal, por que então, se não for esse o caso? Nós meio que aprendemos assim que existe a respiração abdominal e a respiração torácica, e essa aqui é a diafragmática. Vamos tentar responder essa pergunta juntos, pensar sobre isso, refletir sobre isso. Vamos tentar refletir juntos, queridos amigos. Talvez a gente consiga. Então, vamos supor que temos duas pessoas na nossa frente, Nikolai e Oleg, e dizemos para eles: Nikolai, Oleg, vamos fazer esse experimento juntos. Vamos descobrir juntos quem está certo. Como dizem, qual é a maneira correta de respirar? Com o peito ou com o abdômen? Vamos decidir. Vamos fazer, como os caras dizem. Então, vamos lá. E Nikolai, nós tiramos no cara ou coroa. E concordamos que Nikolai iria respirar com o peito e Oleg iria respirar com o abdômen. E precisamos garantir que o volume do ar respirado seja de 5 litros. Está normal 5 litros, 5 litros, todos concordam. Dentro de meio ano, começamos o treinamento. Então, o tempo passa. Nikolai e Oleg voltam depois de meio ano. E ambos conseguem respirar livremente e completamente, inspirando e expirando. Inspirar 5 litros de ar fresco e gelado e expirar o ar já usado. 5 litros de dióxido de carbono também são expirados. Mas Oleg, para conseguir isso, desenvolveu a mobilidade da caixa torácica. O volume dela aumentou e a mobilidade da caixa torácica dele também aumentou. Essa parte cartilaginosa das costelas, antes disso, não se movia muito bem. Ela até estava começando a ser substituída por tecido ósseo. Porque ele nunca tinha usado isso, mas ele desenvolveu desse jeito. Essas costelas começaram a se mover melhor. Os espaços intercostais, essas articulações também começaram a se mover, o abdômen dele entrou, porque o tórax dele agora se move livremente. Isso não impede que os músculos abdominais trabalhem sob carga. Os músculos abdominais oblíquos e o reto abdominal funcionam bem. Está tudo normal, as costas dele não doem. Basicamente, ele vive muito bem. Ele comprou um carro importado. Kiev. Agora, Oleg. Oleg também aprendeu respirar, também com o mesmo sucesso. Ele estraga o ar a cada respiração. 5 litros facilmente, talvez até 6, se esforçar. Mas, para Oleg fazer isso, ele teve que desenvolver bem a barriga, alongar os músculos abdominais o suficiente para caber 6 litros. Como ele usava os músculos abdominais para respirar, para inspirar com a barriga, é preciso ter uma barriga grande, uma boa. E para puxar o ar ali, você realmente tem que se esforçar bastante. Mas ao mesmo tempo, cerca de 2 meses depois desses exercícios, as costas começaram a doer. As costas começaram a doer porque, bem,
É a barriga que está respirando. Os músculos relaxam durante a inspiração e qualquer flexão acontece apenas graças aos músculos das costas. Eles ficam sobrecarregados. Uma vez, ele meio que se curvou, pegou a gata do chão, aquela que tinha caído, e não conseguia se levantar. A gata escorregou, como acontecia antigamente. A gata escorregou e ele se apressou para ajudá-la. Ele achava que era tão ágil quanto antes de começar a treinar. Como era antes? Antes dos exercícios de respiração, mas acabou que ele não era. E nessa posição, foi como se algo tivesse estalado em suas costas. No começo, ele achou que não era ele, mas depois acabou sendo. E em resumo, além disso, Oleg desenvolveu uma barriga grande, teve que trocar o guarda-roupa. Mas isso não é importante. Ele começou a sentir dores no peito. Mas, basicamente, ele respira corretamente, com o diafragma, e isso deveria ajudar no funcionamento dos órgãos internos dele. Por algum motivo, ele passou a ter incontinência urinária às vezes, mas isso provavelmente não tem relação. Muito provavelmente, é por causa de outra coisa. Mas, no geral, é só que uma barriga grande. Bem, os padrões de beleza são diferentes, né? Por exemplo, pense no Buda. Ele tem uma barriga grande. E isso também é um padrão cultural. Se não tem barriga, a caixa torácica se move. O importante é respirar. Não importa o que se move. E na yoga, por exemplo, os exercícios. Por quê? Existem exercícios de yoga, diferentes posturas, certo? Para o condicionamento físico, agora são usados para desenvolver certos músculos. Então, quando ficamos em uma determinada postura, nossos músculos estão trabalhando. Originalmente. Ou seja, yoga é uma prática religiosa e cada postura é uma forma de autotormento. Agora mesmo, por exemplo, estamos de pé e focando em como nossos músculos estão trabalhando, eles estão ficando tensos, estamos tentando manter uma determinada postura, mas os objetivos por trás dessas posturas é como uma mortificação, como se fosse para subjugar a carne. Por exemplo, você poderia... Vamos supor que eu fiz algo errado. Vamos supor que eu pensei em comer carne. Tive pensamentos tão pecaminosos. Depois disso, eu tenho que passar alguns dias na postura do arado para expiar minha culpa. Isso pode ser encontrado na internet. Há mais de 15 anos, um homem indiano levantou a mão também em homenagem a algum deus. E por 15 anos, ele tem mantido a mão assim. Mas ela não pode mais ser abaixada. Ela se transformou completamente em osso. Agora isso sim é yoga de verdade, e o que você está fazendo é simplesmente ridículo. Ou seja, se você pratica yoga, pratique yoga de verdade. Você precisa escolher vários patronos para si mesmo, de preferência com 6 braços e 9 cabeças. Eles têm uma grande variedade, e você tem que louvá-los, tem que seguir certos rituais. E não só para o condicionamento físico, como dizem. Se você pratica yoga, deve voltar às origens, para que tudo seja feito corretamente. Por exemplo, você pode ficar em pé em um poste, como em algumas áreas de autodesenvolvimento, ou em outras, pode usar correntes, por exemplo, para praticar a automortificação. Ou, por exemplo, em nome do deus Shiva, você pode ficar em pé em uma perna só por uma semana. Isso eu entendo. Então, respirar com a barriga ou não, basicamente, é você quem decide. O que é mais importante para você? A visão da divindade indiana e seus assistentes sobre seus assuntos diários. Você tem que fazer um sacrifício para ele. Então ofereça um sacrifício na forma da sua barriga grande, que está inchando, e da dor constante nas suas costas. Ou, como dizem, Oleg não recomendaria nada ruim. Mas aqui, depende de você. Você escolhe por si mesmo.
Se você ainda tiver alguma dúvida, ainda assim, a respiração abdominal é mais recomendada do que essa respiração torácica. Porque, bem, será que a respiração torácica realmente está certa, quando em todo lugar aconselham que a respiração abdominal é o jeito correto? Competições. Qualquer esporte que exija esforço prolongado, como corrida. Claro, porque a respiração abdominal é mais benéfica, é mais ergonômica, por assim dizer. Vemos que os primeiros lugares são ocupados por atletas que têm a respiração abdominal mais desenvolvida. Ou seja, claro, os primeiros a terminar são os atletas mais gordinhos, que respiram usando a barriga o tempo todo. É a mesma coisa com os nadadores. Dá uma olhada. Ou seja, o peito deles é minimamente desenvolvido. Não há movimento aqui. Todos usam a respiração abdominal. Todos têm barrigas assim. E todos nadam muito bem. Portanto, é claro, a respiração abdominal é a respiração diafragmática. A respiração diafragmática é basicamente toda a respiração. Se o diafragma não se mover, não haverá respiração alguma. Mas, como dizem, a escolha é sua. Nosso trabalho é fazer uma oferta. E aqui está o que aconteceu com... Ninguém lembra o nome dele. Com Nikolai, eu acho. Essa é uma história completamente diferente. É isso.